Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma lição de número 11. Deus apresenta a salvação ao cristão. 14 de março de 2021, essa revista maravilhosa, o primeiro trimestre, a revista Betel Dominical, que traz aqui como plano de fundo, baseado no livro, no contexto do livro de Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Como que nós temos sido ministrados através dessa lição, comentada pelo nosso querido bispo Abner Ferreira, conferencista, bacharel em teologia, escritor, articulista e tantas outras atribuições, presidente da Conemad RJ, presidente da Catedral Histórica da Assembleia de Deus no Ministério Madureira, e que tem aqui com certeza nos abençoado com essa lição, trazendo comentários maravilhosos do ponto de vista que às vezes passam desapercebidos numa leitura muito rápida da Bíblia, mas ele, com toda a sua experiência, tem nos enriquecido através dessa lição, e que Deus continue abençoando a vida do bispo Abner Ferreira. Eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Ele é o presidente daqui da Adebra Jundiaí, juntamente com a sua família. Que Deus abençoe todos, tem muito nos abençoado. O pastor presidente tem tido uma inquietação, uma preocupação positiva em relação à formação de obreiros, tendo em vista hoje tantas dificuldades que têm se levantado, e muitos têm fraquejado, têm voltado atrás justamente por falta de bagagem, de estrutura, de raiz, e essa preocupação o pastor tem convertido em ensinamento, trazendo aqui capacitação para aqueles que estão atuando já no campo e para aquela nova geração que está surgindo. Então, buscando sempre que eles tenham base na palavra, busquem sempre conhecimento, para que no momento da adversidade as pessoas não venham retroceder, mas se apegassem muito mais em Deus. Então, que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor presidente, José Carlos de Lima, na direção aqui do Campo Adebra Jundiaí, a toda a sua família, a toda a equipe de obreiros, aos pastores que compõem a mesa diretora, a todos os irmãos, membros, congregados, todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Ao nosso querido presbítero Claudinho, obrigado mais uma vez, agradeço. Ele é o superintendente da EBD Adebra Jundiaí, e obrigado pelo convite, por ter me cedido, na verdade, a oportunidade de mais uma vez estar lecionando. Hoje vamos falar da lição de número 11, 14 de março de 2021, Deus apresenta a salvação ao cristão. Você que está sendo alcançado por esta lição, por esse vídeo, que o Senhor possa falar ao teu coração. Eu peço com todo o carinho do mundo que você seja um canal de Deus. Use essa ferramenta das mídias sociais, da internet, e compartilhe essa mensagem. Um desafio para você. Compartilha com seus amigos, no grupo de trabalho, com o familiar, no grupo da empresa, no grupo da igreja. Compartilha com alguém. Quem sabe para você pode ser mais uma mensagem simples, mas para muitos pode ser uma resposta de Deus. Alguém, quem sabe, está contando com a palavra dessa e vai mudar a visão, a concepção. Quem sabe alguém pensando em desistir, mas quando ouvir essa mensagem, o poder que tem a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus há de operar em corações. Então faça isso, compartilhe essa mensagem com alguém, com seus amigos, envie para alguém essa mensagem. É muito simples, é muito fácil. Eu quero que você dê um like, um joinha no vídeo também, para ajudar a gente a continuar crescendo, anunciando a palavra de Deus pela mídia social, e que você se inscreva no canal da igreja. Vamos fazer crescer esse canal. Participa, procura conhecer. Eu tenho certeza que próximo da sua casa existe uma congregação da Adebras, existe uma sede, uma igreja Adebras, obreiros capacitados, instruídos para orar por você, para ser um canal de bênção na sua vida. Então, nos ajude a difundir a palavra de Deus pelas mídias sociais. Eu fiquei feliz que outro dia recebi um comentário no meu privado de um parente que mora na Europa, e parabenizando a lição, os estudos, tem acompanhado. E no dia que eu pude lecionar, ela falou comigo de umas palavras que eu acabei colocando, que falou muito o coração dela. Então isso é importante, irmãos. Como o poder que tem a palavra de Deus. Então que você seja alcançado pela palavra de Deus e faça com que essa palavra chegue o mais distante possível, o mais longe possível. Vamos fazer a obra de Deus
pelos meios que Deus tem nos concedido. Amém? Vamos à lição. Deus apresenta a salvação ao cristão. Texto áureo, você que não tem a revista, acompanha, faça a leitura através da Bíblia Sagrada. Tudo bem? Texto áureo encontra-se no livro de Esther, capítulo 8, versículo 16. E para os judeus houve que luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther 8, 16. Verdade aplicada. O Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Temos aqui alguns objetivos, 3 a saber, conscientizar de que Deus atua a favor do seu povo. Ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. Explicar que Deus tem o melhor para seus servos. Vamos, dentro dessa leitura, desta lição, entender esses pontos e que isso fique bem fixo na sua mente. Vamos ao texto de referência que encontra em Esther 8, versículo 1, 2, 7 e 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu, e Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o seu anel, com o anel do rei, não é para revogar. Já posso aqui já mencionar, já de antemão, que nós sabemos, com as lições, temos visto isso, e sugiro sempre que você faça a leitura do livro de Esther, um livro pequeno, e você vai ver a situação que, devido à influência maligna de um homem chamado Amã, devido à sua autoridade que foi lhe concedida, ele tinha autoridade, servo ao seu comando, mas ímpio, ele não conhecia o Deus de Israel, e ele, devido a um desafeto com Mardoqueu judeu, ele intenta destruir Mardoqueu e a todo o seu povo, que a saber o povo judeu. Ele cria um decreto ali, encabeça um decreto, faz com que o rei assine e manda anunciar que no tempo determinado, nós sabemos essa história, estou sendo bem rápido, um tempo determinado, todo judeu seria entregue e levado à morte, tudo isso por vingança ao judeu Mardoqueu. Havia um decreto de destruição, havia uma ordem contrária que trazia a todos que ouviam tristeza, tirava paz e trazia ali para eles ali insegurança. Mas agora, no desfecho dessa lição, nós vemos Deus revertendo essa situação. Nós vemos agora Deus permitindo, agindo nos bastidores, como comentarista, o bispo Abner Ferreira, ele menciona que nós não vemos aqui mencionar o nome de Deus. Essa palavra, Deus fez isso, Deus agiu dessa maneira. Nós não encontramos essa palavra Deus no livro de Esther, mas nós vemos em todo o tempo Deus agindo em favor do seu povo através do livro de Esther. Na nossa vida não é diferente. Quem sabe você não está conseguindo, de repente, ver uma ação direta de Deus aos seus olhos naturais. Quem sabe você está enfrentando uma situação adversa e você não está conseguindo encaixar Deus nessa situação e às vezes perguntando, aonde está Deus? E quem sabe alguém até te pergunta, cadê o teu Deus? Mas entenda que Deus está trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Deus tem uma resposta para você. E não foi diferente na vida de Mardoqueu e não será diferente na minha e na tua vida. E nós vemos que havia um decreto contrário, mas agora, mantendo a sua confiança em Deus, tanto Mardoqueu quanto Esther, Deus muda a situação. Nós sabemos que eles oraram, buscaram a Deus, manteram-se firmes em direção à confiança em Deus e Deus mudou o quadro. Agora nós vemos um decreto favorável e aonde esse decreto chega, tudo muda. Aquilo que era choro é convertido em alegria, aonde não havia paz, agora Deus começa a trazer a paz, a confiança e todos começam a jubilar de alegria
porque Deus mudou a sorte do povo e fez justiça e trouxe vingança aos inimigos. Fica e descansa no Senhor. Vamos à lição. Aqui já na introdução, nessa lição veremos que Deus continua o quê? Agindo em favor do seu povo. Aprenderemos que vale a pena fazer o que é correto, pois quando estamos ao lado do Senhor, Ele envia socorro no momento oportuno. Às vezes, fazer um comentário aqui sobre a introdução, nós estamos plantando numa terra seca, ou seja, às vezes no contexto da empresa, você de repente está se sentindo na sua empresa injustiçado. De repente, aquilo que você faz, as pessoas não costumam te parabenizar. Quem sabe você se sinta dessa maneira, no contexto, quem sabe que você vive na igreja, às vezes, muitas vezes na igreja, ou em qualquer contexto que você, no âmbito que você convive, quem sabe você faz o bem, pratica a justiça e começa a vir no coração aquele sentimento de que você não é reconhecido por isso. Fique tranquilo. No tempo oportuno, Deus há de trazer reconhecimento. Eu tenho certeza que o teu trabalho não é vão quando você pratica a justiça e quando você está de acordo com a palavra de Deus. Lembra do sábio Salomão, no capítulo 11 de Eclesiastes, que ele diz: lança o quê? O teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nos faz entender que muitas vezes o que nós plantamos hoje, de repente a colheita pode não vir momentânea, mas ela virá. Tudo que você faz, principalmente em ato de justiça, será convertido em bênção para você. Eu ainda quero te encorajar. Quem sabe você está plantando, está abençoando alguém, quem sabe você não colhe, mas o teu filho, a tua esposa, ou o teu marido, ou alguém da sua família é abençoado através do ato da sua generosidade. Então nunca deixe de fazer, de praticar o bem, ainda que a situação seja adversa, seja contrária, sempre seja encorajado por Deus a praticar justiça. Deus, Ele tem recompensa sempre para você, porque no momento oportuno Ele envia socorro. A primeira leitura aqui, no tópico 1, traz: a bondade de Deus é iminente. Os verdadeiros servos do Senhor procuram andar neste mundo com todo amor e sem maldade em seu coração. Quem vive com Deus, o que acontece? Desfruta da paz que somente se encontra nele, pois acredita que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós estamos vivendo um período, uma crise sanitária devido ao Covid-19. Muitas pessoas estão sofrendo, mas que nós possamos ser gratos a Deus, porque Deus está nos guardando. E entenda que nós temos orado, temos clamado a Deus, que Deus possa guardar a sua vida. E quem sabe você sofreu alguma perda, com todo respeito eu faço isso, que Deus conforte o teu coração, que Deus continue te guardando, te dando sabedoria, e entenda que tudo está no controle das mãos do Senhor. Amém? E que nós que temos essa convicção de fé e de salvação através do sacrifício de Jesus, entenda que a nossa morada não é aqui. E quando nós fecharmos nossos olhos, nós estaremos para toda a eternidade diante do Senhor. Lá não haverá choro. Nós vamos comentar mais à frente sobre isso, sobre essa tranquilidade de um tempo vindouro, essa esperança que nós temos. Mas estamos vivendo uma situação do imediatismo. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para já. Acho engraçado porque há anos atrás, nós quando tínhamos... Hoje nós temos um notebook, uma internet de alta velocidade, mas antigamente nós esperávamos aí, sei lá, 1 hora um download, o envio de um arquivo. Para baixar um arquivo, a correspondência, a carta, época de carta, tudo, fax. Então nós estávamos acostumados àquela coisa um pouco mais demorada. Hoje, com a revolução tecnológica, essa era digital, é tudo muito rápido.
a comunicação é rápida, tudo é muito instantâneo e nós estamos nessa pegada. E nós somos tentados a tomar decisões rápidas, a respostas rápidas e em todo o contexto de vida. E isso às vezes tem sido muito perigoso para nós, porque nós deixamos de esperar uma resposta que vem de Deus. Quantas pessoas, infelizmente, têm se machucado, têm se prejudicado porque têm se precipitado, não têm esperado, aguardado uma direção de Deus para tomar uma decisão. Essa área digital. Hoje a gente sofre o quê? Se você ver lá na barrinha do download, 5 minutos, você está sofrendo, né? Mas tudo isso porque o mundo hoje está diferente. Mas entenda, o nosso Deus não muda. As tendências mudam, a moda muda, o nosso Deus permanece para todo sempre. E eu quero te encorajar a esperar uma resposta de Deus. Tenha paz no Senhor. Então que você possa aprender a descansar, desfrutar da paz que somente se encontra nele. Pois assim você acredita que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Espere no Senhor, tá bom? Espere o tempo de Deus. Deus jamais se esquece. O primeiro ponto aqui do primeiro tópico. Mardoqueu poderia pensar que Deus havia se esquecido dele. Ele salvou a vida do rei por intermédio da rainha Esté, informando sobre uma conspiração. Por este ato, embora fosse merecedor da mais alta honraria, não recebeu de imediato sequer um agradecimento por sua lealdade e coragem. Contudo, este ato foi registrado. Pode ser que você esteja na mesma condição de Mardoqueu, esquecido por todos, ou quem sabe, aborrecido por falta de gratidão. Tenha certeza de que, assim como Deus não se esqueceu de Mardoqueu, Ele não se esquece de você. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Mardoqueu, nós sabemos, temos aprendido, e que ele ouve alguns homens conspirarem contra a vida do rei. Ele ia à porta do palácio, como de costume. Ele, ouvindo aquela situação, ele vai, entrega aqueles homens, livra o rei da morte. A princípio, ele não é reconhecido, ele não é engrandecido, continua sendo perseguido e afrontado por Amã, que queria acabar com ele e com a sua linhagem, mas ele não é reconhecido nem honrado. Mas o texto narra que aquele ato foi registrado no livro. Tudo que você faz está sendo registrado. Fica tranquilo. Por isso, não é porque as pessoas fazem o mal que você vai deixar de fazer o mal e vai praticar o mal. Deixar de fazer o bem. Não pratique o mal porque as pessoas praticam o mal. Não. Que você possa pagar o mal com o bem, com boas atitudes. Eu fico lembrando, quando eu morava na roça, sul do interior do estado do Espírito Santo, nós tínhamos o costume de, ao passarmos por qualquer pessoa, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Nós tínhamos esse costume. Então, bom dia, boa tarde. Até hoje, graças a Deus, com os meus filhos, temos esse costume aqui em casa. Mas eu lembro disso. Passar, mesmo criancinha, passava, podia ser de qualquer idade. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Tinha esse costume. Hoje, quando você passa na rua, e eu percebo isso, e se você cumprimentar alguém com bom dia, boa tarde, as pessoas estranham aquilo. Porque não é mais um hábito. A gentileza, ser cordial, essa coisa parece que ficou uma coisa defasada, porque as pessoas pensam o seguinte: o mundo está tão ruim que eu vou deixar de fazer o bem. Não, pratique a justiça. Mas o mundo conspira contra a gente, as pessoas são más. Opa, nós vamos mostrar para o mundo que nós temos um Deus justo, fiel, e que através do seu ato de bondade, você manifestando a sua justiça, pessoas, eu tenho certeza, serão contagiadas e serão também encorajadas a ter um conhecimento do Deus que você serve. Jesus falando aos discípulos, Mateus capítulo 5, na parte final: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha só, às vezes sem palavra, às vezes sem você falar uma palavra, alguém olha para você e fala assim: nossa, você é tão diferente, você é cristão? Às vezes alguém pode comentar através do seu testemunho, às vezes o testemunho fala muito mais alto
do que palavras. Porque melhor do que você falar é você viver aquilo que você prega, a palavra de Deus. Que bom que Deus nos ensine a ser pregadores da sua palavra, a anunciar o seu reino também através das nossas ações. Que as nossas ações, que o nosso testemunho possa também ser o que? Uma pregação, a fim de levar as pessoas a ter o desejo de conhecer, se chegar a Deus. Mardoqueu, ele fez um ato de justiça, mas não teve reconhecimento. Mas tudo aquilo estava registrado. Na parte finalzinha aqui, tenha certeza de que assim como Deus não se esqueceu de Mardoqueu, Ele não se esquece de você. Fica tranquilo. Tudo que você faz, Deus está vendo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao ponto 2, do primeiro tópico. Um Deus todo-poderoso. Ao assistirmos o rei Assuero honrando Mardoqueu, somos motivados a ter a convicção de que o Senhor semelhantemente demonstra confiança, que o Senhor semelhantemente cuida de nós. Mardoqueu demonstra o que? Confiança de que Deus seria com ele, independente das circunstâncias. Ele nos ensina que acreditar em Deus é ter confiança no seu afeto, é saber que o seu desejo é o melhor para nós. O salmista expressou, escute isso: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 125, o verso 1. Faça essas anotações, leia depois. Os que confiam no Senhor serão como os montes, como um monte de Sião. Uma pessoa que tem confiança em Deus, ela não se abala. Ela mantém a sua retidão a Deus. 1000 caem ao teu lado, como diz o Salmo 91, 10.000 à tua direita, ela não é atingida. Entendeu? O Salmo 23, o salmista dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A confiança daquela pessoa que tem a sua vida pautada em Deus. A situação é diversa, tudo de repente está acontecendo contra a sua expectativa. Quem sabe a pessoa está fazendo algo, quem sabe você que está me ouvindo, está agindo de uma maneira justa, fiel, mantendo a sua retidão a Deus, tudo está diverso. De repente, você não está tendo uma resposta positiva dentro da sua perspectiva. Entenda. Deus está vendo tudo. Deus há de manifestar a sua justiça sobre a sua vida. Aleluia. Deus é poderoso. É um Deus todo-poderoso. O salmista diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abala, permanece para sempre. Este precioso salmo nos ensina que devemos o quê? Ter fé. Ou melhor, devemos ter a fé de Mardoqueu, que no momento certo o Senhor atuará em nosso favor. Aleluia, que maravilha, irmãos. Que Deus nos desperte a termos mais confiança, fé, sabendo que servimos um Deus ajudador, que é o Todo-Poderoso. O ponto 3, a lealdade ao Senhor traz o que? Recompensas positivas. A admirável história da rainha Esther narra um intenso aprendizado em seu capítulo 8, quando o rei Assuero dá o seu anel real, que tinha tomado de Amã a Mardoqueu. A elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguições, se deu por conta de quê? De sua fidelidade a quem? Ao homem? Não. Se deu por conta da sua fidelidade ao Senhor. Tenha certeza de que você poderá passar por momentos de injustiça e perseguições, mas permaneça leal ao Senhor. Como Mardoqueu, e tenha certeza de que acontecerá uma grande virada em sua vida para a glória do Eterno. Que palavra profética! Que palavra profética! Você está passando por um momento de incerteza, de dificuldade, quem sabe sendo injustiçado, quem sabe sendo perseguido, mas se você tem a sua confiança, se você tem a sua lealdade em Deus, você vai ter recompensa positiva. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem
e não acrescentam dores. Deus tem o melhor para você. Por isso a importância de você se manter leal a Deus. Ah, mas irmão, eu estou passando uma dificuldade tão grande que eu vou desistir, eu vou largar tudo. Eu vou largar o casamento, eu vou largar os meus filhos, eu vou largar a empresa. Não, descansa no Senhor. Mantém-se firme, leal à palavra de Deus. Mantenha a sua confiança em Deus. Deus vai entrar na tua história, Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus tem resposta para você. Fique tranquilo, como fez Mardoqueu. Ele esperava não nos homens, ele esperou a recompensa em Deus e ela veio no tempo oportuno. Deus está pronto a te abençoar e no tempo oportuno Deus vai entrar na tua situação. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero também aqui, rapidinho, aqui nós temos aqui um plano de fundo também que nos trouxe o comentarista, é o comentário de Charles Swindoll, que traz o seguinte: naquela noite, que é o capítulo 6, naquela noite, o comentário dele traz: quando ninguém parece notar, nem se importar, ele nota e se importa, falando de Deus. Naquela noite, Deus não é injusto para ficar esquecido. Olha só, que detalhe importante. No capítulo 6, você vê que o texto começa dizendo: naquela noite, o que aconteceu? Mardoqueu estava ali, quem sabe esquecido, injustiçado. Amã, achando que por um convite da rainha para um jantar, achou que estava ali com tudo, mas a Bíblia diz que naquela noite o rei ele perde o sono e naquela noite Deus começa a intervir na situação do povo judeu e na vida de Mardoqueu. Naquela noite eles trazem ali as crônicas do rei, histórias que aconteceram no palácio, e justamente o feito de Mardoqueu cai nos braços do rei e aquela história é contada e o rei pergunta: o que foi feito para este homem, Mardoqueu, por ter me ajudado? E eles falam: nada. E imagino Deus dizendo: é hoje. É hoje que eu vou entrar nessa situação e vou mudar a história de Mardoqueu e do seu povo. Irmãos, Deus só precisa disso para mudar a tua história. Deus só precisa de um segundo para mudar a tua história. Está parecendo difícil? Está doendo? Está parecendo demorado? Deus pode a qualquer momento mudar, intervir. A Bíblia diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, espera no Senhor. Glória a Deus, aleluia. O segundo tópico: viver com Deus traz crescimento. Olha só que maravilha. O Senhor se alegra quando festejamos o seu nome. Esta celebração nos é demonstrada na vida de Mardoqueu, que vivia para exaltar o nome do Senhor. O salmista diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Salmo 34:17. Estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Deus está procurando os seus filhos fiéis na terra para abençoá-los, exatamente como fez com Mardoqueu. Deus procura os fiéis da terra. O Salmo 101 diz isso, para que estejam perante Ele. Deus, ali é o salmista Davi, mas nós fazemos alusão a Deus. Deus conta com os fiéis da terra. Deus conta com você. É tempo de você se levantar em meio a essa diversidade e manter-se firme, tendo uma vida com Deus. Isso vai trazer para você o quê? Crescimento. Aleluia. Então, o primeiro ponto aqui do tópico 2 traz o seguinte: vivendo o melhor de Deus. O anel de Amã, o anel que Amã tanto cobiçou, agora estava onde? Olha só, hein? No dedo daquele que ele intentou matar. Irmãos, como é que Deus ele é especialista em intervir, em mudar uma situação. Deus muda decretos, muda leis, muda histórias. Deus ele é especialista em reverter uma situação. A Bíblia narra, permita-me que falar isso, que havia ali uma marcha para um velório, uma marcha fúnebre. Uma viúva já tinha perdido o marido e agora estava indo sepultar o seu filho. Mas de encontro a ela vem outra multidão, que é a multidão que estava com Cristo. Aquela mulher estava chorando, desesperada, angustiada,
sem esperança, mas ao encontrar com Jesus, Jesus toca ali naquele caixão e muda a história. Aquela criança é ressuscitada e aquilo que era lágrima é convertido em alegria, em gozo. Pessoas se achegam a Deus. Como que Deus é especialista em mudar quadros, situações, a converter a tristeza em alegria, a guerra em paz? Irmãos, você serve um Deus que pode, no estralar de dedo, no piscar de olhos, mudar a tua história. Por isso eu te encorajo a manter a sua convicção, a você estar próximo de Deus, a crescer sempre na graça, no conhecimento do Senhor, se chegar com confiança ao trono da graça, esperar no Senhor a resposta de Deus, que Deus continue falando no nosso coração, que possamos ser semelhantes a quem? A Mardoqueu, fazer o que o Senhor quer que façamos. Somente assim poderemos viver o melhor de Deus nesta vida. Se hoje lhe perguntassem se você está vivendo o melhor de Deus, qual seria a sua resposta? Olha só que pergunta interessante do comentarista. Se te perguntasse hoje, você está vivendo o melhor de Deus? Eu te pergunto isso. Você está vivendo o melhor de Deus? Qual é a sua resposta? Será que você está vivendo o melhor de Deus? Viver o melhor de Deus é o grande desafio para o cristão deste século. Nós temos tantas promessas, nós estamos vivendo um período de tantas promessas, mas o melhor de Deus, que Ele possa repousar sobre a sua vida, que você possa buscar com paciência, esperar uma resposta vinda de Deus. Eu tenho certeza que o que Deus te dá, irmãos, vai te trazer paz, alegria, gozo, descanso. Vamos aqui ao ponto 2 do segundo tópico, desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando tudo parece perdido aos nossos olhos, os nossos inimigos se levantam perguntando: onde está o teu Deus? Então, faz aqui referência ao Salmo 115, 2. Então, é aí que Deus se eleva para te exaltar diante de teus oponentes. Pois quando pensamos que caímos no esquecimento de todos, inclusive de Deus, como parecia que o Senhor tinha se esquecido de Mardoqueu, a Bíblia relata. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real, azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exaltou e alegrou. Nossa, que maravilha, irmãos! Que maravilha! Há dias atrás, no contexto da Bíblia, Mardoqueu era visto como um perseguido, um injustiçado, quem sabe como um coitadinho. Quem sabe muitos olhavam para ele e falavam assim, é um pobre coitado. Mas ele esperando o tempo de Deus, esperando a resposta de Deus, mantendo a sua integridade a Deus, como devemos fazer, como ele fez. O que acontece? Um belo dia, eles veem um homem saindo com a coroa, com a roupa real, com o anel do rei no dedo, cheio de honraria. E o que acontece com o povo? Toda a capital ali, a cidade, eles começam a se alegrar. É tão bom, irmãos. Eu tenho certeza que a vitória que Deus tem para você vai alegrar corações. Eu tenho certeza que a resposta que Deus tem para você não vai ser bênção só para a sua vida, não. Vai ser bênção para outras pessoas, a encorajar outras pessoas a querer o Deus que você serve. Que o seu testemunho venha impactar vidas, que a sua lealdade possa tocar corações e que pessoas sejam contagiadas através da tua fidelidade em Deus. Aleluia e glória a Deus, irmãos. Que maravilha, que testemunho maravilhoso. Que imagem linda de se ver. Aquele mesmo homem que havia se vestido de saco e cinza, agora recebe o que? Um traje real. Quando Deus quer, é assim. Quem é humilhado, de repente é exaltado. Aleluia, glória a Deus. É o Deus que nós servimos, irmãos. O ponto 3 aqui. Com Deus, a vitória é o quê? É certa. Aleluia. A estratégia arquitetada por Mardoqueu e por Esther, ao selarem as cartas com o anel do rei, era bem simples. O povo judeu tinha permissão para o quê? Lutar e para defender sua vida e propriedades. E poderiam matar quem os quisesse fazer o mal. Está em Esther 8:11. A confiança na vitória era tão grande
que em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquete e dias de folguedo. Meu irmão, o povo estava festejando, eles estavam chorando, preocupados. Eles pareciam que não tinham resposta, não tinha jeito, mas agora mudou, Deus muda o quadro. Quando Deus entra na história, irmãos, é alegria, é gozo, por isso vale a pena esperar no Senhor. Hoje, a vitória nos é dada, por quê? Por quê? Olha o comentarista coloca, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, é cheio de graça e de verdade. Está em João 1:14. A vida do Filho de Deus ilumina a vida dos filhos dos homens e lhes garante a vitória contra as astutas ciladas do diabo. Permita-me aqui fazer um comentário rápido aqui. Pelo ato do pecado, da desobediência de Adão e Eva, o povo agora tinha um caminho incerto. Ou melhor, o caminho da perdição. Deus, olhando dos altos céus, não viu um justo sequer, nós conhecemos a narrativa do texto. Mas como o nosso Deus, ele é especialista em enviar salvação ao povo, em 3,16, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sempre tem uma resposta de salvação para nós. O homem estava ali caminhando a passos largos para o inferno, quem sabe sem esperança, por uma atitude errada lá no início, no princípio, Adão e Eva. Quem sabe o inimigo falou assim, agora eles são meus. Quem sabe o teu inimigo está triunfando, aparentemente, dizendo que para você não tem mais jeito. Deus sempre tem uma válvula de escape. Deus sempre tem uma válvula, tem uma resposta de salvação em direção a nós. Deus agora muda a nossa história através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus envia o seu único Filho para ser um canal de salvação para nós, através do seu ato de fidelidade na cruz do Calvário, se entregando-se por nós. Nós hoje podemos chegar com confiança ao trono da graça e temos agora uma esperança vindoura, futura, que é irmos morar por toda a eternidade com Ele. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Como é que o nosso Deus pode mudar situações? Vamos aqui entrar já na parte final. Os planos de Deus, no tópico 3, os planos de Deus são perfeitos. O comentário aqui já diz, olha só, a réplica do rei Assuero nos remete ao grande plano que Jesus realizou por cada um de nós. Vamos falar agora um ponto importante. O rei declara, eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as suas mãos nos judeus. Assuero está falando com veemência que aquele que assolava Mardoqueu e a seu povo já havia sido exterminado. Amã foi julgado e condenado pelo simples fato de querer pôr as mãos sobre o povo de Deus. Esta foi a mesma obra de Jesus. Olha só, hein? Que interessante. Esta foi a mesma obra de Jesus na cruz do Calvário. O diabo arquitetou destruir o povo de Deus, porém a Bíblia nos narra. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para o quê? Para desfazer, em outras versões fala destruir, para desfazer as obras do diabo. 1 João, Epístola de João, no capítulo 3, no versículo 8. Olha só que interessante. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Primeiro ponto aqui, do tópico 3. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. A maldade do homem, depois da queda, aquilo que comentamos lá em Gênesis 3, 22, sempre esteve presente no mundo. Gênesis 6, 5. Não era diferente com Amã, pois, com ódio mortífero do povo judeu, consegue persuadir o rei a assinar um decreto para matar todos os judeus existentes nas províncias da Pérsia. Existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está o quê? A bondade de Deus.
e a justiça do Senhor. Porque Deus é amor e a maior prova disso foi Cristo morrer na cruz. Fazendo aqui um paralelo acerca do interesse de Deus em nos salvar. Sempre parte de Deus o interesse em direção a nós. Sempre parte de Deus. Deus está nos dando a oportunidade hoje de reconhecer o favor dele sobre a nossa vida. O ato de Jesus na cruz do Calvário. A manifestação de Jesus foi para nos fazer entender que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu não sei que ferramenta tem sido levantada contra você, mas o nome de Jesus, tudo isso está caindo por terra. O nosso Senhor é aquele que nos ajuda e nos concede vitória. O ponto 2, aprendendo com Esté e Mardoqueu. A história de Mardoqueu e Esté nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade estabelecida no mundo. Esté chorava por seu povo. Mardoqueu estava disposto a servir a Deus onde quer que estivesse. Diante disto, o Senhor trabalhou na vida dos dois para realizar grandes coisas em favor do seu povo. O livro de Isaías diz o quê? Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Isaías 61, 7. Leia depois, faça anotações. O ponto 3, do tópico 3. O céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Jesus, ele falando, escrevendo que essas coisas vos escrevi para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Irmãos, a nossa vitória, irmãos, nós teremos nessa terra, com certeza, muitas vitórias. Sofreremos algumas derrotas, algumas decepções, frustrações, mas existe um lugar reservado para mim e para você, para os cristãos, aqueles que têm a sua vida pautada em Deus. Existe um lugar de refúgio. Existe uma esperança vindoura. O céu é o único lugar, o comentarista que coloca aqui, o céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Um dia estaremos diante dele. Lá não haverá choro, não haverá pranto, tristeza, doença. Eu estava conversando, permita-me que com todo respeito falar isso. Já no início da pandemia, eu fui visitar uma pessoa no hospital e infelizmente ele estava com câncer terminal. E a médica me permitiu estar indo lá conversar com ele. E ele falou comigo assim, pela misericórdia, ele me considerando como pastor, ele falou assim: pastor, eu quero ir na sua igreja dar um testemunho. Quando eu sair daqui, eu vou na sua igreja dar um testemunho. E eu falei com ele bem assim: querido, lá no hospital, na verdade, ele entregou a vida para Jesus. Ele confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele chorou, se alegrou muito. Mas eu falei com ele o seguinte: não se preocupe. Não se preocupe com isso. Se Deus permitir, você vai lá, conta o testemunho. Mas ainda que você não consiga vencer essa enfermidade, e porventura, devido a essa enfermidade, ainda que você desfaleça e venha aparecer, fica tranquilo. Existe um lugar melhor esperando por você. Existe um lugar especial. Lá você não vai ter mais sofrimento. E eu te aconselho uma coisa: se você for para lá primeiro que eu, por advento de você desfalecer, me espere. Eu anseio estar um dia ao lado do Senhor, aguardando o arrebatamento da igreja, e um dia estar morando ali na eternidade com Deus, todos juntos, aqueles que amam a sua vinda. Eu falei isso com ele muito se alegrou, e ele depois veio, semanas depois, a falecer, mas eu tenho certeza que ele está num lugar muito melhor, aguardando o Senhor, num lugar de descanso. Então o céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas, lá não tem maldade. Em algum momento de sua vida, você possivelmente já fez essa pergunta: por que há tanta maldade entre os homens? Você já fez essa pergunta? Por que existem pessoas tão más? Desde a queda do homem vem passando por guerras, injustiças, doenças, fome, perseguições e morte. Nunca existiu tanta consternação como nos dias atuais. Contudo, chegará um dia em que não haverá mais maldade, não haverá doenças, não haverá guerras ou assassinatos, porque no céu o pecado não adentrará.
Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus afirma: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, verso 11. Os mansos herdarão a terra. Que Deus nos ensine, nos guarde no meio deste mundo tão tenebroso, deste mundo mau, de pessoas más, com influências malignas. Que Deus guarde o nosso coração, que nós possamos continuar praticando a justiça, sabendo que a vingança vem do Senhor e que no momento oportuno Ele há de manifestar o seu favor sobre a nossa vida. Aleluia! Que Deus continue falando no nosso coração. Fique com essa lição maravilhosa. Deus apresenta a salvação ao cristão. E com isso chegamos ao final dessa lição. A conclusão, ela traz aqui, deixa eu ler para você só para finalizar. Constatamos nessa lição que Deus honra aquele que persevera e é provado nas batalhas do dia a dia. Como foi no caso de Mardoqueu, aprendemos que não devemos desistir, pois Deus está sempre conosco, fortalecendo-nos e nos preparando para recebermos a vitória na hora certa. Na hora certa vai chegar a tua vitória. Que Deus continue te abençoando. Mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Que Deus continue falando no nosso coração. Permita eu orar por você. Ore comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, eu quero orar, Deus, agradecendo por mais uma vez ter concedido o privilégio de estarmos aqui aprendendo da sua palavra. Deus, que esta pessoa que está ouvindo, Deus, assistindo esse vídeo, que seja alcançado pela tua palavra, Deus, que na semelhança de Mardoqueu e Esther, que ela possa manter confiante. Quem sabe, Deus, até este momento, ela pensou em desistir, mas que esta palavra venha encorajá-la a manter a confiança no Senhor, sabendo que no tempo certo, o Senhor há de mudar a história e ter uma resposta para cada um de nós. Abençoa essas vidas, abençoa a minha vida, continua nos guardando, nos livrando de todo o mal e nos conduzindo sempre em segurança na tua presença até o dia da tua vinda, Senhor Deus. Fala aos corações que aquele que ainda não fez, Senhor Deus, que possa entregar a sua vida ao Senhor nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é um Deus cuidador e sempre está pronto a nos ajudar. Nos ajuda, continua conosco, nós te louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Obrigado, até a próxima.